É, Dando continuidade, né? Vamos falar agora sobre o Estado Social. Falamos no primeiro vídeo sobre a relação entre Estado, política, né? O processo em si, e falamos sobre o Estado liberal, né? Que era algo que protegia apenas os ricos, né? E o Estado Social ele já entra com outro posicionamento, né? Então, assim, surge o chamado Estado Social, que é compelido a adotar políticas públicas destinadas, né, à melhoria das condições de vida dos mais pobres, especialmente da classe trabalhadora, como forma de compensar as desigualdades originadas pelos novos modelos de produção. No Estado liberal não tinha isso, não existia. Então, são características do Estado Social o constitucionalismo social, que ocorreu no México em 1917 e na Alemanha em 1919. A função social da propriedade, a participação política dos trabalhadores na elaboração da ordem jurídica e o intervencionismo, dirigismo, né, estatal da economia mediante prestações positivas por meio de leis que criam direitos sociais. Então, o Estado Social tem por escopo o estabelecimento da igualdade substancial, né, a igualdade real entre as pessoas por meio de positivação de direitos sociais mínimos, né, o piso vital mínimo. O poder mais fortalecido no Estado Social deixa de ser o legislativo e passa a ser o executivo. Lembra que no Estado liberal era o inverso. Então, no Estado Social, ele deixa de ser o legislativo e passa a ser o executivo, a qual é reconhecida a competência para editar políticas públicas de intervenção na economia, que depende da legitimação do direito, a fim de que este passe a ser instrumento de intervenção e assistencialismo, resultando na politização do jurídico e sua dependência além da política, das relações econômicas e culturais. Então, o processo no Estado Social sofre algumas transformações importantes, pois o seu o objeto passa a ser a jurisdição e não apenas a ação, havendo assim relativização do princípio dispositivo, né, com vistas a permitir o acesso do economicamente fraco à justiça, isenção de custas, escritórios de vizinhança, etc. Então, no Brasil, a criação da Justiça do Trabalho, que foi em 1939, né, a assistência judiciária, que foi a lei número 1060, de 1950, aos pobres, o ius postulandi, o jus postulandi, né? O ius postulandi e a coletivização do processo trabalhista. É o dissídio coletivo e a ação de cumprimento. Caracteriza um processo brasileiro no Estado Social. Vou ler aqui sobre o que fala Celso Fernandes Campinolo. Ele fala assim: o desafio do judiciário no campo dos direitos sociais era e continua sendo conferir eficácia aos programas de ação do Estado, isto é, às políticas públicas, que nada mais são do que os direitos decorrentes desta seletividade inclusiva. Altera-se significativamente a relação entre os poderes do Estado e a independência política do Poder Judiciário torna-se um grande dilema. O Judiciário é constitucionalmente obrigado a intervir em espaços tradicionalmente reservados ao Executivo para garantir direitos sociais e a se manifestar sobre o novo campo de litigiosidade, marcadamente coletiva e de orientação fortemente política. Então, assim, lamentavelmente, o Estado Social brasileiro recebeu forte influência do positivismo jurídico,
o que impediu a politização da justiça e a judicialização da política. Né? No campo do ensino jurídico, por exemplo, a ênfase continuou sendo direito civil e processo civil, inexistindo, inclusive, em diversas faculdades de direito, disciplinas importantíssimas como a compreensão da transdisciplinar dos fenômenos jurídicos, econômicos, sociais, como direitos humanos, direito processual do trabalho, direito agrário, direito econômico, etc. Então, essa aí é a parte do Estado social.